da bancada do PL. Na tribuna, vereador Sandro Fantinel. Senhora presidente, queridos colegas e a todos que nos assistem, que acompanham essa casa parlamentar e as nossas discussões, eu também não poderia me furtar, depois do triste acontecido de ontem, né, na nossa cidade, ali no nosso aeroporto, que diz respeito a uma única situação: criminalidade, e principalmente criminalidade organizada. Queridos amigos, vivemos em tempos, e ninguém melhor do que eu pode falar isso nessa casa, né? Vivemos em tempos onde que a liberdade de expressão é uma prerrogativa de alguns, não de todos. Mas uma coisa que eu posso dizer com 100% de certeza, senhoras e senhores, é que não existe ditadura em lugar nenhum do mundo. Nem o Kim Jong-un, na Coreia do Norte, tem o poder de impedir as pessoas de sonhar. A liberdade de sonhar. E eu, como milhões de brasileiros, sonho com o dia que nós tivermos um verdadeiro líder, um verdadeiro presidente, um verdadeiro homem que faça o que precisa ser feito, sem medo, com coragem, com honra, e que ame a sua pátria ao ponto de resolver o problema, independente de quem vai se doer, independente de onde ele vai ter que mexer, independente de quem vai gostar ou deixar de gostar. Esse é o sonho que eu e milhares de brasileiros, ou milhões de brasileiros, temos. E aqui, senhoras e senhores, eu vou trazer para vocês uma parte desse sonho, né? O que a gente realmente precisaria no nosso país. Então eu vou apresentar para vocês aqui um exemplo básico para que todos possam entender. Isso são dados, tá? Não é o Fantinel que está inventando, são dados. Eu vou passar dados aqui concretos. Segundo a Organização das Nações Unidas, El Salvador foi o país onde mais houve homicídios no mundo em 2015. Antes do presidente Bukele, em 2015, aconteciam 107 homicídios para cada 100 mil habitantes. E nenhum país do mundo tinha uma criminalidade feroz como tinha naquele país. Pasmem, com Bukele em 2023, aconteceram 2,3 homicídios para cada 100 mil habitantes. Bukele construiu a maior mega prisão onde acomoda 40 mil criminosos no país. Já mandou mais de 70 mil criminosos para a cadeia. E daí eu assisti uma matéria, bota a foto aqui, por favor, dos dois presidentes, que hoje, né, são os meus heróis. Eu quero dizer assim, que o sonho desse homem e de milhares de brasileiros está em ter um presidente como esses dois. Por quê? Por quê? Porque tudo tem um porquê. E aqui não tem nada a ver com partido. Aqui não tem nada a ver com direita, esquerda, centro, ideologia daqui, ideologia dali. Não. Aqui significa de criar os teus filhos com segurança. Saber que tu anda na rua e tu não vai morrer com tiro de bala perdida. Saber que tu anda na rua com a tua esposa e com a tua criança sem medo de ser assaltado. E aí teve um pessoal da Jovem Pan que esteve visitando o país, El Salvador, no mesmo período que o presidente Milei esteve lá, para copiar o sistema de segurança que El Salvador está fazendo. Vai implantar na Argentina também. E o que esses jornalistas foram lá fazer? Foram entrevistar o ministro da Segurança de El Salvador. E perguntaram para ele: mas vamos ser sinceros, ministro, o que vocês fizeram?
O país mais perigoso do mundo, em 3 anos passou a ser o país mais seguro do Ocidente. Isso qualquer pessoa que dá um Google vai ficar sabendo. O país mais perigoso do mundo, em 3 anos, passou a ser o país mais seguro do Ocidente. O que vocês fizeram? Bom, o ministro disse, primeiro lugar, aqui não tem impunidade. Segundo lugar, não existe audiência de custódia. Terceiro lugar, não existe progressão de pena. E quarto lugar, não existe saidinha. Se tu cometeu o crime, tu vai para a cadeia e tu fica até pagar o teu crime, sem sair fora da porta. Primeiro passo foi esse. E aí os jornalistas perguntaram, mas de que forma? Mas como? Mas como é que vocês conseguiram fazer isso? E aí vem uma questão que aqui nesse país, muitas pessoas criticam o judiciário. E na realidade, a culpa não é do judiciário. E o ministro falou, sabe como que nós fizemos isso acontecer? Vontade política. Vontade política. Mas como? O judiciário, ele é obrigado a seguir a lei. Ele é obrigado a respeitar a Constituição. Quem é que faz as leis? É o judiciário? Não. Quem faz as leis são os políticos. Porque se os políticos se unirem e fizerem leis duras e severas, como El Salvador fez, e a Argentina agora vai fazer, porque vai copiar o sistema, né? O judiciário que não cumpriu o que está na lei, vai responder por isso. Vai responder. Então, gente, eu trago essa situação por causa do que aconteceu ontem na nossa cidade. Se não tivéssemos toda essa palhaçada chamada audiência de custódia, progressão de pena, saidinha, aonde que o policial leva o criminoso lá na delegacia, o criminoso sai antes que o policial. Mas por que acontece isso? É culpa do juiz? Não, não é culpa do juiz. É culpa das leis brandas que nós temos nesse país, que são feitas por políticos, não pelo judiciário. Essa é a nossa situação. Então não adianta um empurrar a culpa no outro. Numa democracia, o político faz a lei e o juiz a executa. Quais são as leis que nós temos hoje? Se tem juiz largando preso, largando bandido, é porque a lei permite. Porque se a lei não permitisse, ele não largava. Como é que lá resolveu o problema? Porque os juízes estão respeitando a lei, que foi feita com o presidente, com o parlamento e com o Supremo de lá também junto. Então, mas o Brasil não dá porque é um país muito continental, é um país muito grande, tem muitas diferenças, tem culturas diferentes. O quê? Quando tu sabe o que vai te acontecer se tu cometer o erro, tu não vai errar. Agora, quando tu sabe que se tu cometer o erro, tu vai continuar livre e não vai te acontecer nada, por que tu vai deixar de cometer o erro? Por quê? Esse pessoal ali que assaltou ontem, que matou nosso querido policial do 12º, né? Esse pessoal ali, se eles forem tudo presos agora, vocês acham que eles vão ficar quanto tempo atrás da cadeia? Atrás das grades? Vamos exagerar bastante? 1 ano, 2 anos? Se comportar bem, talvez saia antes. Mas a vida desse pai não volta mais. A vida desse policial e dos tantos outros que moram no Brasil todos os dias, defendendo o povo, não volta mais. Essa é a realidade do nosso país. Enquanto nós não tivermos um Senado e um Congresso que trabalhe em prol do povo e não de si mesmo, não vai mudar. E volto aqui a repetir. Não adianta ficar dizendo, porque os juízes, os juízes executam a lei. Não foi eles que fizeram a lei. A lei precisa ser mudada. Nós temos que pensar em quem nós vamos botar de deputado, quem nós vamos botar de senador. Essa é a vergonha desse país.
Que a gente vota, porque o cara é mais conhecido que o outro, eu vou votar no mais conhecido. Mas o mais conhecido é melhor ou é pior do que o que conhece menos? Precisamos homens e mulheres de coragem. É a única forma de ver as nossas crianças crescerem com segurança, crescerem felizes e um dia dizer: eu moro num país seguro e feliz, sem impunidade. Essa é a mensagem que tem que ser passada. Obrigado, senhor presidente.